O título da mensagem é O Vaso do Oleiro e a Impenitência do Povo. Semana passada nós falamos, que Deus chamou a Jeremias lá na casa do oleiro, porque Deus ia falar com ele, ia falar para você, segundo a palavra de Deus, que é na casa de Deus, Deus traz para a gente as palavras, os recados, as direções necessárias para obtermos uma mudança, uma transformação da nossa vida, não somente na nossa vida, mas também na vida das pessoas à nossa volta, no caso da nossa família, nossa descendência. Então é importante a gente estar atentas à palavra de Deus e àquilo que Deus tem falado nos últimos dias, segundo a palavra, segundo as Escrituras. Lembrando que Deus fala conosco através da Bíblia. Os recados e palavras principais são dados na casa de Deus, na casa do oleiro, ou seja, na casa do Senhor, na igreja, no templo. Por isso que é importante a gente congregar e a gente estar ali firme com Deus, firme nas Escrituras, firmes na palavra. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre essa conversa que Deus teve com Jeremias lá na casa do oleiro. E diz assim, versículo de número 5, Jeremias capítulo 18, versículo 5, diz assim as Sagradas Escrituras: Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então Deus falou a Jeremias que assim como o barro na mão do oleiro, assim é o seu povo nas mãos de quem? De Deus. É por isso que nós, a nossa família, a nossa casa, ela precisa estar posta nas mãos de quem? De Deus. Nós hoje somos considerados Israel de quem? De Deus, o povo santo, o povo escolhido. A partir do momento que nós recebemos Jesus na condição do Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso que é importante levar a pregação de salvação à nossa casa, para que eles também recebam a palavra e recebam Jesus na condição do Senhor e Salvador das suas vidas, para que eles venham se tornar, para que elas venham se tornar o Israel de quem? De Deus, para que eles também sejam permanentes nas mãos de quem? Do Senhor. Porque quando a gente está permanece na mão do Senhor, se a gente se quebrar ou se a gente se rachar por decisões que a gente mesmo tomar na vida, mas a gente está nas mãos de Deus, e Deus sendo o oleiro, Ele pode o quê? Amassar o barro novamente, o quê? E refazer o quê? A obra, porque Ele que é o dono do processo, Ele que é o Criador. Então Ele é quem pode quebrar o vaso e refazer de novo. É por isso que a pessoa ela não deve ter medo de iniciar de novo com Deus, ou de começar uma nova vida com quem? Com o Senhor, independente da vida que ela tenha o que levar. Se ela receber o Senhor Jesus na condição de Senhor e Salvador da sua vida, e for gerado no coração dela um arrependimento verdadeiro, e aquela aceitação a Jesus Cristo for o que? Sincera, e ela ali receber Jesus na condição de Senhor e Salvador, único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, Deus pode começar uma nova obra na vida do que? Na vida dela. Por isso que é importante nós colocarmos a nossa família nas mãos do oleiro, ou na casa do oleiro, trazer a nossa casa, a casa de Deus, pregar a nossa família para que eles venham buscar a casa de quem? A casa de Deus. Que é lá que Deus vai falar, é cá que Deus vai falar, é lá que Deus vai falar da palavra, o quê? Das Escrituras. É ali que Deus vai poder expor a essas pessoas a vontade, o plano perfeito que Ele tem o quê? Para elas. Mesmo que nós evangelizemos, e falamos de Jesus lá fora,
a gente tem que trazer as pessoas à casa de quem? De Deus, para que elas criem um compromisso com a palavra de Deus, para que elas criem um compromisso com o Senhor Deus, para que assim, não somente assim, mas para que assim elas sejam pastoreadas e elas sejam ali direcionadas e cuidadas, esteja sobre elas uma proteção espiritual, que assim elas tenham um rebanho para elas serem pastoreadas. Então é importante a gente evangelizar a nossa casa, sim, falar de Jesus no nosso lar, mas convidá-los a estar também na casa do oleiro, para que eles venham aprender a ouvir a voz de quem? De Deus. Para que eles venham ali aprender a ouvir a palavra de Deus. Nós falamos de um profeta que era Jeremias, um profeta que foi escolhido desde o ventre da sua mãe, um profeta que foi levantado por Deus desde o ventre da sua mãe, e desde menino Deus já falava ali com ele. E Jeremias, ele passou por um processo onde Israel, irmãos, vivia desgarrado de Deus. Ele pregava num tempo muito difícil. Ele pregava num tempo onde as pessoas estavam longe dos planos de Deus. Então a gente não pode limitar a dificuldade. Às vezes a pessoa fala assim: pastora, mas eu tenho muita dificuldade de pregar Jesus na minha casa, pregar Jesus na minha família, pregar Jesus àqueles que são meus. A senhora não sabe a luta que eu passo para pregar Jesus lá na minha casa. Então, mas é necessário levar. Jeremias também pregava Jesus num tempo muito difícil. Mas ele era como um vaso na mão do oleiro. Ele era como um barro na mão do oleiro, pronto a ser moldado, pronto a ser bem trabalhado, para levar a palavra, levar a verdade àqueles que eram seus, ao seu povo, ao povo de Israel. Então hoje nós somos o Israel de Deus. Depois que nós recebemos Jesus na condição do Senhor e Salvador das nossas vidas, nas mãos de Deus nós estamos e precisamos permanecer, Aí diz assim, versículo 7: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para a arrancar, para derribar, para destruir, se tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Olha para você ver Deus falando. O que precisa ser gerado no coração uma pessoa que errou, falhou, que saiu do plano de Deus? Arrependimento. Porque se for gerado o arrependimento, o que Deus vai fazer na vida dela? Um conserto e uma aliança. Talvez existem pessoas na sua casa que erraram, ou têm errado, ou têm falhado muito com quem? Com Deus. Pessoas talvez que pegaram caminhos totalmente contrários à palavra de quem? De Deus. Estão vivendo talvez uma vida desregrada, uma vida ali totalmente fora dos planos de quem? De Deus. O que precisa ser gerado no coração delas? Arrependimento. Mas para ser gerado arrependimento, alguém tem que pregar, alguém tem que falar contra aquele erro e contra aquela falha. Quando você não obter coragem para falar com o seu familiar que a situação que ele está vivendo, está passando, está errada e não está dentro da palavra de Deus, ele não vai entender que ele está errado e não vai ser gerado no coração dele ou dela o arrependimento, o conserto. Por isso que é necessário se pregar a verdade àqueles que são nossos, principalmente aos da nossa casa, da nossa família. É necessário falar da verdade, é necessário se pregar as escrituras, é necessário se pregar a palavra, a essência, o que ela é. Por quê? Para se haver arrependimento, a pessoa tem que entender que aquilo que ela está fazendo está desagradando a quem? A Deus. Que há um erro naquilo que ela está fazendo, que há um erro naquela decisão que ela está tomando. Então, com muita sabedoria, é necessário se pregar a verdade, se pregar a palavra de Deus dentro da sua casa. Não ser, irmãos, compactuante com o erro,
Não ser compactuante com aquilo que está fora da palavra de quem? De Deus, principalmente dentro do seu lar. Aí que você não pode haver uma concordância com aquilo que é errado. Tem que chegar e falar, expor com sabedoria de Deus, mostrar para a pessoa o plano de salvação. Não mostrar somente para ela o erro, a falha, mas mostrar para ela, através das Escrituras, o plano de salvação, plano de conselho. Então o próprio Deus falou aqui, se ele mandasse um recado sobre uma nação, sobre um povo, e aquela palavra fosse de destruição, e aquele povo que se arrependesse, Deus também se arrependeria da destruição. Olha para você ver, Deus ali fazendo um processo o quê? De aliança com o povo, desde que eles o quê? Quisessem Deus no coração e se arrependesse dos seus erros, das suas falhas, daquilo que está errado. Então a pessoa que está na posição do pecado, que está na prática do pecado, o que ela tem que fazer? Ela tem que gerar no coração dela um arrependimento verdadeiro e sincero, e não mais querer praticar esse ato, não mais ter essa atitude, não mais ter esse comportamento que está fora da palavra de quem? De Deus. Deus vai dar para ele ou para ela uma nova chance. Vai dar para ele, para ela, uma nova chance. Vai fazer como o vaso na mão do oleiro. Vai quebrar e vai refazer de novo. Vai dar para ele, para ela, uma nova vida. Vai dar para ele, para ela, uma nova oportunidade. Por isso que tem que se pregar a verdade. Tem que ter sabedoria, falar de Jesus, seus descendentes, seus parentes, caso de quem é casado com seu cônjuge, para quem tem filhos para os seus filhos, para quem tem netos para os seus netos, para quem tem pais ou mãe para os seus pais, tem avós, entregue para os seus avós, para as suas avós, tem tios, primos, sobrinhos. Quem você tem? Quem são seus descendentes? Aonde corre o sangue das suas veias? Pregue para eles a verdade. Pregue para eles o plano de salvação. Pregue aquilo que está segundo as Escrituras. Ensine para eles a pararem de ser irmãos voltados à carne, mas serem pessoas dadas ao Espírito. Ensine para eles, para elas, que o casamento é bênção de Deus, que dentro do casamento Deus ele tem uma bênção para a pessoa. Ensine para aquela pessoa, irmãos, que é melhor andar certo com Deus que andar cheio de más companhias e más amizades. Ensine para aquela pessoa que o corpo dela é templo do Espírito Santo, que ela não deve ser dada à prostituição. Ensine para aquela pessoa, irmãos, que as más conversações corrompem os bons os bons costumes. Ensine para essa pessoa a verdade. Fale para ela de Jesus, mas não apresente só o erro, não. Apresente o plano de salvação. Mostre a ela, mostre a ele. Se ele se arrepender de todo o coração, largar aquela prática que está fora da palavra, fora das Escrituras, que Deus pode quebrar ele ou ela como um vaso na mão do oleiro e fazer dele ou dela um vaso de honra para o uso da obra do Senhor. Um vaso de honra para o uso do reino de quem? Do reino de Deus. Pregue Jesus na sua casa. Pregue Jesus na sua família. Fale da verdade. Não tenha vergonha de pregar Jesus àqueles que são seus. Amém, povo de Deus? Fale com a pessoa para não colocar coisas tóxicas no corpo, no organismo. Não ingerir coisas que vão destruir o corpo, vão destruir o templo do Espírito Santo. Ensine essa pessoa com a sabedoria de Deus. Fale com ela, fale para ela do plano que Deus tem para você, para a sua família, para a sua casa. O plano de salvação. Não tenha vergonha de pregar Jesus. Se você tiver vergonha de pregar Jesus, não vai ser gerado um arrependimento dentro do seu próprio lar. Não vai ser gerado arrependimento dentro da sua própria casa. Apresente para ela o erro, mas apresente também o conselho. Você está vendo aqui? Deus apresentou o erro, mas Deus também apresentou o conselho, a solução para o problema. Deus é assim, irmãos. Ele apresenta o erro, mostra onde você está errando,
aonde você está falhando, mas Ele mostra também como a pessoa pode se consertar. Ele mostra a chance da oportunidade, a nova chance. Deus, Ele mostra isso claramente. Aí Ele fala, no versículo 7, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, o próprio Deus falando, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, largar que está fora da palavra de Deus, parar de fazer, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Olha o que Deus fala. Então, se eu falei, eu também vou me arrepender. Se aquela pessoa que gerar no coração dela o que? Um conselho. Se aquela pessoa se decidir, se aquela nação, se aquele povo se decidir por uma nova vida com quem? Com Deus. Por uma nova aliança com quem? Com Deus. Um novo compromisso com quem? Com Deus. É debaixo dessa oração, irmãos, é debaixo dessa fé que nós temos que orar, para que seja gerado na nossa casa o desejo, a vontade das pessoas se tornarem novas criaturas em Deus, novas pessoas em Deus, que eles sejam dependentes da obra do Criador, que eles tenham um encontro com quem? Com Jesus, com a palavra de Deus, e que seja gerado no coração de cada um deles ou delas o arrependimento e o conselho, que realmente as pessoas, irmãos, se consertem de verdade com Deus, não de hoje pedir perdão para Deus e amanhã ficar fazendo a mesma coisa, não, mas que a pessoa se conserte de todo o coração e pare de fazer aquilo que está desagradando a quem? A Deus, e aceite na sua vida o plano de salvação. Por isso nós temos que orar, interceder pela nossa casa, orar, interceder pela nossa família, mas pregar a cada um deles e delas a palavra de quem? De Deus, a verdade, apresentar o erro, mas apresentar também o plano de salvação, apresentar o erro, mas apresentar também a chance de conserto, a oportunidade, levar realmente a nossa casa e a nossa família, a casa do homem, para ser quebrado e refeito a obra o quê? De novo. Para ser ali quebrado e refeito para vaso de honra e glória do Senhor. Pregue a verdade, pregue